Estimados paroquianos, após a mensagem quaresmal que tive já a oportunidade de vos deixar, gostava de, neste dia de quarta-feira de cinzas, dia 13 de fevereiro, imbuído do verdadeiro espírito bíblico e litúrgico de humildade e penitência, vos deixar mais um subsídio em forma de convite a viver a Quaresma como um tempo mais. Durante este período, sobremaneira oportuno para um aprofundamento espiritual, os nossos ouvidos devem escutar a voz do Senhor e os nossos olhos contemplar a sua face, retratando a nossa humanidade falaciosa com gestos de penitência, cobrindo-nos com cinza, reconhecendo que as nossas ambições infecundas turbam a realidade e nos submergem num mundo hedonista, fazendo com que ignoremos a nossa proveniência. Viemos do pó e ao pó havemos de regressar. Caríssimos irmãos, neste tempo somos convidados a preparar a Páscoa da Ressurreição, a grande celebração do mistério da salvação pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Durante a 40ª, preparemo-nos tal como Jesus se preparou durante 40 dias para a vida pública, recorrendo à tradicional prática do jejum, da esmola e da oração, entendendo-as num sentido amplo de ascese cristã. Em tempo de depressão económica, em que falta o emprego e escasseia o pão da subsistência, percebamos um pouco melhor o significado desta tríade que nos impele no sentido do exercício das virtudes cristãs, de caridade fraterna pela prática das obras de misericórdia. A penitência quaresmal deve levar-nos a reparar a justiça lesada num prisma de metanoia de mentalidade, sensibilidade e maneira de amar, que passam a ser as próprias dos que pela graça se tornaram verdadeiros filhos de Deus. Refere a este respeito o Santo Padre na sua mensagem para a Quaresma que toda a vida cristã consiste em responder ao amor de Deus, sendo a primeira resposta, precisamente, a fé como acolhimento de uma iniciativa divina e inaudita que nos precede e solicita. Mas refere o sucessor de Pedro, o sim da fé não é suficiente. Deus não se contenta com o nosso acolhimento do seu amor gratuito. Não se limita a amar-nos, mas quer atrair-nos a si, transformar-nos de modo profundo. E se pela fé se entra na amizade com o Senhor, pela caridade, vivemo-la e cultivamo-la. Em ano da fé, reconheçamos que por ela acolhemos o mandato do nosso Mestre e pela caridade o pomos em prática, desferindo o grito solene da Igreja, que tem a obrigação de se pôr ao serviço dos homens, convencendo-os da urgência de uma ação solidária neste virar decisivo da história da humanidade, em favor daqueles que a sociedade marginaliza e coloca na berma da estrada. Feridos no corpo e na alma, roubados da sua dignidade humana, sem pão, sem defesa, fechados em 4 paredes, com o coração cheio de vergonha social e o estômago vazio de alimento. Caríssimos, num tempo em que versamos sobre as metodologias a empreender para uma nova evangelização, reconheçamos que as mesmas não podem fugir daquelas que se encontram patenteadas na Sagrada Escritura, próprias do Divino Mestre. Colocando-nos nas sendas do Concílio Vaticano II, afirmemos, diante de um mundo hedonista,
que não bastam declarações de princípio, mas que devemos ser bons e fiéis administradores dos bens de Deus e que a penitência do tempo quaresmal não deve ser só interior e individual, mas também exterior e social. Irmãs e irmãos, diante de uma realidade económica, política e social que nos constrange, ireis ficar ainda inativos na praça pública porque ninguém vos convidou para trabalhar? Vede o campo amplo da caridade cristã. A Igreja faz-vos um apelo para aí trabalhar desafincadamente. Não permitais que seja demasiadamente tarde para socorrer Cristo que se acha encarcerado, nu e sem alimento. Sede mais junto daqueles que são menos. Ajudai os nossos irmãos e irmãs carenciados do mínimo necessário para saírem de condições inundas e poderem ter acesso a uma verdadeira promoção humana. Neste sentido, e indo ao encontro da proposta formulada pelo nosso arcebispo primaz, D. Jorge Ortiga, convido-vos à renúncia quaresmal. Ela, este ano, a nível arquidiocesano, reverterá para o Fundo Partilhar com Esperança, projeto sediado na Caritas Arquidiocesana, e para a Missão Católica de Itoculo, situada no interior da província de Nampula, Diocese de Moçambique. Segundo a nossa proposta paroquial para o tempo da Quaresma e Páscoa, subordinada ao tema Ser Mais, que a todos recomendo como subsídio muito útil, a renúncia quaresmal, realizada na catequese, resultará como contributo para as obras tão almejadas do Centro Paroquial Padre Porfírio Alves. Em espírito de fé viva e caridade operante, recordo-vos, estimados paroquianos, as palavras do Senhor Jesus Cristo, que São Paulo transmitiu, imbuído de verdadeiro zelo apostólico, como dinâmica mobilizadora para a vida cristã e ajuda dos mais fracos. Há mais felicidade em dar do que em receber. Nesta consciência, purificados e generosos, celebremos a Páscoa à mesa do Senhor. Celebremo-la com o pão novo e não com o fermento velho de um mundo sombrio e triste. Exulte o nosso coração em Jesus Cristo, vencedor da morte, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos e nos implica na ação construtora, no empenhamento sério de transformação positiva da sociedade.